17 anos de vendas. Sim, o Bastos tinha o sonho de virar projetista. Projetista. Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 15 anos, talvez até um pouco menos, quando meu pai foi até a Interlar. Não sei se vocês se recordam, acho que é Interlar o nome, ou Centerlar, que fica na Pereira Barreto, em Santo André. É uma é um estabelecimento, diversos estabelecimentos, como se fosse um shopping, né? De móveis planejados. Eu lembro até hoje. Eu vi aquele vendedor, projetista, tirar uma régua da mesa, da gaveta, colocar um papel e começou a traçar linhas. E eu desde sempre gostei muito de desenhar. Quem me conhece sabe que eu desenho bem. E eu via a facilidade dos movimentos que ele fazia e eu me apaixonei. Falei, caramba, que legal, né? E o desenho saiu assim, uma isométrica perfeita, muito bonito. Traçou medidas, explicou, etc. Pegou outro papel, foi mostrando as gavetas em detalhes, fazendo achuras. Eu achei maravilhoso. Antigamente, né, pessoal? Não tinha. Quer dizer, até tinha, né? A questão aí de CAD, etc. Mas era pouco usado, não era uma coisa cara, né? Então era mais artístico mesmo o negócio. E aí eu falei, caramba, eu quero fazer isso. Isso ficou na mente, né? E aí foi rolando o tempo, fiz a faculdade de design de interiores e o foco era terminar o design de interiores para poder tirar algumas matérias para me formar em arquitetura. Bom, nesse meio tempo eu acabei entrando numa grande rede aí, né, de varejo, né, chamada Tokstok. Lá eu fiquei por 7 anos, né, e acabei me tornando um vendedor decorador, né. E aí eu tomei gosto, né, por decoração, tal. Gostava mais de decorar do que de vender. E aí foi passando o tempo e acabei saindo e depois de lá passei por diversas, mas diversas empresas, né? Eu me tornei até mesmo um ciclista entregador. Sim, no início aí de 2015, né, tava vindo ainda esse conceito de bike courier, né, proveniente lá dos Estados Unidos, lá de Nova York, né, aqueles bike boys, né, que andam, né, até hoje a milhão no meio dos carros, uma loucura, né, de bike fixa. Eu achava muito legal e fechado dentro de loja, dentro de um shopping durante tantos anos, eu acabei me vendo na na rua pedalando, aquele sol era libertador, né? Tanto é que na Paulista eu acho que eu tenho cadastro em todos os prédios, porque ali eu entrava para fazer entregas de documentos, né? Enfim, né? Era mais voltado para documentos. E entrei numa outra loja de uma das maiores, inclusive, chamada Iamamura. Passei por lá também de iluminação residencial, onde eu também fiz curso pelo Senac. Então diversos cursos, tem muito curso, né, de tudo. E alguns também voltados a desenho, né, perspectiva mão livre, enfim, né. Bom, e aí passei por algumas empresas. E eu tava pensando aqui, poxa vida, uma delas, uma delas foi bem rápida a minha passagem por lá, mas você sabe que me remete hoje a questão de atendimento. Por quê? Eu vou falar qual é a empresa. Eu trabalhei na. Quem é de Santo André vai saber muito bem. A Ocel, uma enorme empresa, né? Uma empresa funerária, vende planos funerários, e até isso eu fui fazer. Como você desliga a chave, né? Ou altera ou muda a chave quando você tem que trabalhar na função que te foi posta ali. Desafiador, pessoal, desafiador, né? Você quer vender a morte pra mim? Você tá me ligando pra vender a morte pra mim? Não, pelo amor de Deus.
É isso que a gente escutava. Muito louco, né? Pois é. Mas você sabe que tinha lá métodos e formas de você conversar com uma pessoa dessa. Para você aplicar na realidade essa consciência nela, né? E uma das coisas que chamaram a atenção é as baias. Cada vendedor ali tinha uma baia. Dentro dessa baia, que era minúscula, se tivesse 50 centímetros era muito. Não sei como é hoje, tá? Tô falando quando eu trabalhei lá. Foi pouco tempo. Não tinha nada. Era só um headset, era só um telefone. Mais nada. Não tinha computador. Não tinha nada. E o seu caderno. Na parede uma lousa e um sininho tal para bater as metas. Ah, depois de um tempo, eu fiquei pensando, entendi. Foco. É foco. O negócio ele é tão, digamos, difícil, né? Que o seu foco ele tem que ser 100%. Qual que era o objetivo? Não era vender o plano ali. Era muito difícil. Se conseguisse, maravilhoso. Mas a, a tratativa lá era o agendamento. Agendamento. Você tirar uma oportunidade de você visitar aquele cliente. De ir lá conversar um pouco com ele, né? Ver qual que é a... Porque vendia-se, né? Ou vende ainda, como se fosse um plano de saúde, né? Em vida você tem toda uma assistência. E claro, infelizmente quando a pessoa falecer, a família e tal, você tem aí a assistência funerária, né? Que é o foco principal, obviamente. Então, vendia-se lá um plano, né, uma assistência aí em vida. Tinha as questões também do aluguel que você podia fazer, de muleta, cadeiras de rodas, enfim, diversos acessórios aí para a pessoa que está precisando, né? Porque é caríssimo, para quem não sabe, é caríssimo se você precisar um dia, né? Se você tiver um planinho ali, você pega, aluga, bem baratinho, né? E é tranquilo. Ou seja, realmente era muito bom. Só que as pessoas têm preconceito, né? Onde eu quero chegar com essa história? As baias eram... Não tinha nada. Você só tinha os telefones para onde você tinha que ligar, né? Como se fosse uma lista telefônica, vamos colocar assim, os leads, né, antigos. E você tinha que ligar um por um. Um por um. Pensa nesse trabalho. E eu consegui vender. Vendi alguns, inclusive. E para vender, eu tinha que ir até lá. Eu entrava em cada lugar, né? E assim, você conhecia a história das pessoas, você conversava com as pessoas, você via aquela pessoa que estava ali, porque que está buscando, na realidade, que aceita, né? Pode ser que já tenha um ente querido ali que não vai durar muito, digamos assim. E outras não. Outras são pessoas que pensam realmente no futuro, né? E lá você fazia um relacionamento tão grande que você saía de lá rindo, tomando café e comendo bolo. Pegou a visão? Sim, a venda ela acontece naturalmente quando você cria relacionamento. O relacionamento hoje ela é 100%. Se você não cria um relacionamento com o seu cliente, com a pessoa que você está junto, dificilmente você vai criar confiança naquela pessoa e, claro, naturalmente a venda não acontece. Pode ser que aconteça por necessidades, né? Claro. Precisa, não tem outro, enfim, tá ali agora e acaba vendendo por momento. Agora, quando a gente fala de relacionamento, cria-se não somente aquela venda, mas como outras futuras e vai permanecer o seu cliente, entende? Então, se você hoje tem qualquer negócio e acha que tá tudo bem porque você tem um cliente ali que já compra com você há um tempo, tome cuidado. Tome cuidado porque tem gente que ainda vai lá apertar a mão, tem gente que ainda vai lá olhar no olho e
hoje, dentro dessa tecnologia toda que temos e a facilidade de você criar, aí, aliás, até após a pandemia, criar uma reunião via Teams, né? E ter essa conexão mais de perto, digamos assim, né? De trazer essa relação mais de perto é muito bom, claro, né? Temos que usar a nosso favor, mas não há nada que se compare à presença do ser humano. Quando você está pertinho, olhando no olho, você começa a entender não somente a operação do seu cliente, a dor dele, mas você vê a fisionomia, o modo de andar, aonde ele sente graça e aonde não. Então você começa a criar esse vínculo que é natural do ser humano, né? E chega num certo ponto no qual ou a venda de fato acontece, que você já ganhou 80% da, da credibilidade só por você ter ido, né? E o restante, claro, vai aí do seu esforço, né? Da sua capacidade também de passar se realmente seu produto é bom ou não. Aí vem outros fatores. Mas onde eu quero chegar é justamente isso, pessoal. A questão de você ter a condição, ainda hoje, de ir até lá, né? Sair um pouco da cadeira, né? Ir até o cliente, né? Cumprimentá-lo, ver como ele está, oferecer algo, né? Além do seu produto, né? Um presente, um abraço, né? Um conselho, e receber também, porque ele vai se sentir importante ao receber um conselho e você absorver aquilo de forma humilde, né? Que faça bem, enfim, né? Todas essas questões ela eleva muito e muito mesmo a qualidade do atendimento. E quando tiver alguém, um outro fornecedor, um outro cliente querendo entrar, ele vai falar: opa, peraí, tem que ser muito bom. Ele vai dar ouvido, obviamente, né? Se for uma pessoa educada, etc. Vai dar ouvido. E se você não for aquele cara que está junto, que está presente, pode ser que você perca esse cliente. Então, esteja junto com o seu cliente. Não esqueça disso, é muito importante. Tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau, pessoal.